Olá, mentoras WLM, tudo bom? Infelizmente já retornei a Portugal e não vou poder estar aí com vocês hoje, mas vou deixar um dos meus novos filhos, minha terceira ferramenta que eu lancei há uma semana atrás, exatamente sábado passado, que é o Perguntas em Ação. E eu queria contar sobre essa ferramenta um pouquinho para vocês, porque eu tenho certeza que ela inclusive pode ajudar depois em processos de mentoria, em processos de equipe, né? Vocês como líderes podem depois estar usando com as equipes também. Então eu quero aproveitar esse vídeo para explicar um pouco como ela funciona, para a dinâmica que vocês vão fazer agora, de se conhecer melhor, e também para quem tiver interesse depois de usar no futuro aí com seus trabalhos, tá? Então, basicamente, Perguntas em Ação, ele é uma ferramenta focada em perguntas, né? A gente sabe que a base aí de processos de desenvolvimento é a gente fazer perguntas, né? Se questionar para se autoconhecer, seja nós mesmos, seja as pessoas à nossa volta, né? Então, desde lá da Grécia Antiga, né, o método socrático de perguntas, a gente sabe o quanto são realmente questões que movem o mundo, né? E não só as respostas. E mesmo que a gente já tenha respondido essas perguntas no passado, o quanto às vezes é importante ressignificar velhas perguntas, né? E se permitir refletir sobre essas questões novamente. Então, basicamente, o jogo ele é todo focado em perguntas, só que em categorias diferentes, né? A gente tem 5 categorias no total, algumas mais leves e outras mais profundas. E essas categorias foram todas construídas com base no modelo de bem-estar, né? Que, como vocês sabem, algumas de vocês sabem, eu estudo muito a psicologia positiva, bem-estar, né? Esse olhar mais, vamos dizer assim, saudável e funcional para as organizações e para as pessoas. E aí eu construí todas elas com base no modelo PERMA do Seligman, que é um grande estudioso da psicologia positiva e desse olhar mais saudável. E então a gente tem 5 categorias. A primeira são as preferências, que é dessa imagem aqui, desse ícone. São 25 perguntas de preferências humanas, tá? Então elas estão mais ligadas a emoções positivas, a eu entender o que eu gosto, a eu refletir o quanto eu venho fazendo coisas que eu gosto, né? E numa roda de conversa para que as pessoas possam conhecer melhor as outras e saber o que as outras pessoas gostam também. Então elas têm perguntas como, por exemplo, qual é seu filme preferido? Qual é seu livro preferido? Né? Qual é o seu personagem de ficção preferido? Então é realmente ligada a preferências humanas. É uma categoria mais leve, mais tranquila para eu usar numa roda de conversa, de amigos, de pessoas que estão se conhecendo, não se conhecem ou se conhecem pouco, enfim. A segunda categoria é situações hipotéticas, tá? Ela tem a ver com se eu, tararã, o que eu faria, né? Então, por exemplo, se você pudesse reviver uma lembrança do seu passado, seria, né? Aí sempre pede para justificar brevemente a resposta. Ou vamos ver outra aqui. Se você pudesse mudar uma coisa em si, mudaria? 3 pontinhos. Se você ganhasse $1 milhão, iria? 3 pontinhos, né? Então é para a gente se colocar em situações hipotéticas e dizer o que nós faríamos nessa situação. A terceira categoria tem a ver com relacionamentos, que é um dos pilares do modelo de bem-estar. Ou seja, é uma categoria toda voltada para eu reconhecer pessoas importantes na minha vida, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Quem é a primeira pessoa que você ligaria para dividir um grande problema pessoal? Ou, por exemplo, vamos ver aqui. Quem é o seu melhor amigo ou amiga? Com que pessoa você mais se identifica? Então, ela tem várias perguntas, né? São 25 de cada categoria. Essa aqui são 25 perguntas relacionadas a pessoas, a relacionamentos, a gente identificar pessoas importantes na nossa vida e pensar sobre elas. A quarta categoria já é um pouco mais profunda, que são os significados, né? A gente sabe que cada pessoa atribui um valor, uma crença a determinada palavra, né? E é uma categoria para que a gente possa dizer o que aquilo significa pra gente. Então, por exemplo, o que significa hoje na sua vida a palavra amor? O que vem à sua cabeça com a palavra saudade? Né? Então, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça com a palavra amizade? Então, ela é toda voltada para as palavras, né? Significados de palavras,
para que cada um possa dizer o que aquilo significa para si, né? Que a gente sabe que é diferente para cada um muitas vezes. E a quinta categoria são as reflexões, que aí sim entram perguntas mais profundas, mais reflexivas, e é lógico que a gente não vai usar essa categoria com qualquer grupo, né? A gente vai usar ela com pessoas que já se conhecem, né? Em contextos de coaching, de mentoria, né? De processos mais profundos realmente, ou num workshop de desenvolvimento em que as pessoas estão abertas para falarem mais das suas vidas, né? Então essa realmente é uma categoria mais profunda. Então, por exemplo, o que faz você mais feliz na vida? Qual é o seu maior medo? Qual é o seu lema de vida? Qual é o seu maior sonho? Né? E assim vai, 25 perguntas mais profundas realmente. E aí eu construí também um manual de instruções, né? Explicando o que são essas categorias e em que contextos usar cada uma delas, né? Então, por exemplo, para grupos que você quer quebrar o gelo, para aproximar grupos de pessoas que já se conhecem, em processos de mentoria, em processos de coaching, em workshops de desenvolvimento, em processos seletivos, né? Então eu vou sugerindo quais categorias usar em quais contextos, tá? E aí elas vêm com fichas também, fichinhas das categorias, são 5 no total, né? Que aí, num contexto de roda, como vocês vão fazer agora, a gente faz as 5 pilhas das cartas, tá? Então, mais ou menos como tá aqui, ó, 5 pilhas de cartas. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. As 5 categorias em pilhas. E a gente tem as fichinhas de perguntas que a gente vira para baixo, tá? E cada uma vai sorteando uma fichinha. Cada uma vai sorteando uma fichinha. Aí, conforme a categoria que sorteou, aqui nesse caso eu sorteei reflexões, eu pego uma carta da pilha das reflexões, leio a pergunta e respondo. Aí depois eu devolvo a ficha para a mesa, a gente embaralha e a outra mentora pega uma ficha e responde a carta da respectiva ficha, tá? As fichas são para tornar o processo um pouco mais dinâmico, né? Um pouco mais fluido. O que eu proponho para vocês é, como vocês já são um grupo que está se conhecendo e que estão num processo de desenvolvimento, né? Vocês estão relacionadas a um processo de mentoring. Eu acho que a gente poderia sim trabalhar com as 5 categorias, né? É uma proposta que eu faço para vocês. Se vocês realmente estão dispostas a se abrir mais, a se conhecer mais, então nas rodas que vocês estão sentadas, eu proponho a gente trabalhar com as 5 categorias e usar as fichas para ir sorteando que perguntas fazer, cada uma da roda de uma vez, tá? Se vocês acharem que preferem não usar categorias reflexões, não querem entrar tanto em perguntas mais profundas no grupo, vocês podem optar por escolher só as 4 primeiras e tirar a categoria reflexões. Mas eu acho que como a gente está se abrindo para um processo de autoconhecimento dentro de um grupo de mentoria, né, que está buscando se conhecer melhor, se autoconhecer e conhecer os outros, eu sugeriria vocês trabalharem em grupos com as 5 categorias, né? Mas fica a critério de vocês, tá? E aí no manual que vocês vão ver junto nas caixinhas, tem a sugestão para os vários contextos diferentes, tá bem? Depois me contem como foi, espero que vocês gostem. Essa ferramenta tá à venda, né? Então quem tiver interesse depois, nós temos um preço especial para o WLM, logicamente, e fico à disposição para qualquer dúvida que surgir, tá bom? Um grande beijo e sucesso aí no treinamento para vocês.